Boa noite a todos. Então, hoje nós estamos trazendo um tema aí, melindres no centro espírita. Esse tema, na verdade, ele é um capítulo desse livro, A Convivência na Casa Espírita. Então, vamos ver o que nós podemos falar a respeito. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: conviver é fácil? Pois é. Então, nós temos as leis morais, que são em número de 10, passando pela lei de conservação, a lei de instituição, a lei de igualdade, a lei do trabalho, e a lei de sociedade é uma das leis morais. E ao final das 10 leis morais, das 9, a última, a 10ª, é a lei de justiça, amor e caridade. Se vocês forem prestar atenção lá, nós vamos verificar o seguinte: que nós só poderemos afirmar que nós praticamos a lei de justiça, amor e caridade no dia que nós estivermos conseguindo cumprir todas as demais leis. Assim sendo, podemos assegurar a vocês que aquele que se melinda e aquele que faz com que o outro se sinta melindrado, entre outras coisas, falta com a caridade. Porque o que é caridade? Indulgência para com as imperfeições, fazer o bem e perdão das ofensas. Então, para que nós possamos buscar uma convivência um pouco mais amistosa, nós precisamos buscar meios, buscar recursos, sair do nosso padrão de comportamento normal. E a proposta é justamente que a gente possa fazer uma reflexão e analisar o que a gente precisa ajustar no nosso modus operandi, porque concordo com vocês em gênero, número e grau. Conviver é muito difícil. Conviver com as diferenças, conviver com as opiniões contrárias, conviver com aquela pessoa um pouco mais rude, conviver com aquela pessoa que muitas vezes é negligente na tarefa. E nós precisamos de alguma forma trabalhar com tudo isso e sem criar arestas, sem criar problemas, para que a gente possa levar a nossa tarefa adiante. E aí eu trouxe aqui alguns painéis que estão nesse livro, e um deles ele diz o seguinte, que os melindres são verdadeiros fantasmas de um centro espírita, associado às mágoas e ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços humanos. Nós sabemos que os espíritos, especialmente os espíritos encarnados, eles têm a capacidade de perceber a questão do pensamento, a questão da vontade. Então, muitas vezes, a pessoa que se sente melindrada, ela engole para não vou falar, para não chatear, não sei o quê, mas isso é válido no mundo encarnado. No mundo desencarnado, isso é tão transparente, porque basta que a pessoa pense, basta que a pessoa exerça a sua vontade. O que é melindre? A facilidade de se magoar, de se amuar, uma pessoa suscetível que tenha delicadeza no trato. Então é muito comum na nossa sociedade a gente ter essas coisas assim do magoei, de ter essa questão da suscetibilidade. Quando nós falamos dessas imperfeições e os cuidados que nós devemos ter, são com as questões do exagero. Porque algum melindre, o
assim, é normal que as pessoas sintam. Assim, lembremos que nós somos seres imperfeitos, espíritos imperfeitos, que fomos criados simples e ignorantes, e que assim sendo não adianta a gente querer exigir de nós mesmos um padrão de comportamento compatível com uma santidade, compatível com Jesus, compatível com Allan Kardec, compatível com Chico Xavier. São espíritos que estão muito adiante de nós em termos de evolução. Entretanto, não é por conta disso também que nós não devamos nos acautelar, devemos ter cuidado para que nós possamos ajustar os nossos comportamentos. E a questão é a seguinte: por que existe milindre? Gostaria de ouvir vocês. Por que há milindres? Porque às vezes nós mesmos somos imperfeitos e a gente olha para os outros, às vezes, como um reflexo de nós mesmos, mas coisas que a gente não quer ver na gente, mas a gente vê nos outros. Aí a gente se melinda em função disso. Não existe. Mas é verdade. Mas é verdade. Felizmente. Todas as vezes que fizerem essa pergunta, a razão pela qual nós temos a imperfeição A, B, C ou D, sem chance de errar, vocês podem apostar e dar um chute que é certeiro: orgulho e egoísmo. Porque, segundo os Espíritos, todas as imperfeições que nós temos têm como causa raiz essas duas emoções. Então, invariavelmente, o orgulho e o egoísmo está presente em tudo quanto é tipo de imperfeição humana que nós fomos avaliar. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Melinda-se com o que quer, a seu ver, constitui ofensa aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Em resumo, a razão pela qual nós ainda nos melindramos é a questão do nosso orgulho, que faz com que a gente ache que eu estou certo, a opinião do outro está errada. Eu não aceito a opinião do outro, eu me coloco numa posição, como ele diz, uma posição superior à do outro. Então, todas as vezes que nós nos sentimos melindrados, podem ter certeza que aí está caminhando essa questão do orgulho e do egoísmo. Há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso e se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põe em evidência. Conforme eu disse no início, essa questão do melindre, nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos falando, assim, existe graus, um determinado grau, assim, volto a dizer, ele ainda é razoável, ainda é assim, aceitável, tendo em vista o nosso estágio evolutivo. O cuidado que nós devemos ter com exageros. E há determinadas pessoas que se sensibilizam, que se melindram por coisas assim, muito pequenas. Tipo, a minha cadeira é essa, se eu chegar aqui e sentar alguém sentado na minha cadeira, assim, já é motivo para me ficar assim, aborrecido porque tem alguém sentado na minha cadeira. Conforme diz ali. Ou porque, assim, numa reunião pública, por exemplo, foi dado a palavra para 3, 4 pessoas, poxa, mas não me chamaram para falar. Então são questões que muitas vezes, assim, por mais que nós tenhamos a consciência disso, elas brotam. É natural que, assim, quem tem essa característica vai brotar.
E as nossas imperfeições, elas não são para ser manipuladas, elas não são para ser destruídas, elas não são para ser jogadas fora, não. As nossas imperfeições são para a gente se dar conta dela, buscar esse autoconhecimento e que a gente possa, de alguma forma, buscar trabalhar isso com a gente. Até que em determinado momento eu expresse, eu senti magoado, porque estou acostumado a sentar naquela cadeira, eu preciso me educar com relação a isso. Então, o fato de você expressar já ajuda no processo de elaboração, no processo de evolução. Já se a pessoa fica com aquilo assim, entalado, agarrado, assim, ele vai para casa, vai ficar ruminando aquilo 24 horas no dia, 30 dias no mês, e não vai buscar o seu processo de evolução. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender com as nossas imperfeições é torná-las públicas. Eu não vou dizer torná-las públicas em qualquer lugar, não vou dizer torná-las públicas de qualquer jeito, mas torná-las públicas naquele ambiente que a gente se sinta um pouco mais confortável, torná-las públicas de uma forma sutil, de uma forma leve, para que a gente possa expressar, porque quando a gente expressa isso, fica muito mais fácil. O dia que eu virar aqui e falar assim, nossa, eu me senti melindrado com aquilo, eu estou mal, tudo assim. Qualquer pessoa que me chamar, vier falar comigo, assim, vai ser fácil falar, porque eu já fui o primeiro a reconhecer aquela imperfeição, então é muito mais fácil que outros possam conversar a respeito. Pode-se compreender o melindre pelo viés psicológico como um artifício usado pelo ego para preservar sua própria identidade. Isso aqui tudo, conforme eu disse, parte de um livro lá da Convivência na Casa Espírita, desse autor, Roberto Almeida, e mais uma vez ele ressaltando aqui a questão do orgulho do próprio eu. O melindre normalmente está associado a 3 elementos básicos: o orgulho ferido, insegurança pessoal ou um processo de baixa autoestima. Assim, o difícil muitas vezes é você se dar conta, quando o outro se sente melindrado, qual dessas 3 razões está presente. O que nós precisamos entender, digamos que eu fale alguma coisa e alguém se melindra com aquilo que eu falei. É muito comum que eu que falei fico chateado porque a pessoa se melindrou. Quando na verdade, assim, isso não é um problema de quem falou, isso é um problema de quem sentiu. O que eu, como falante, como a pessoa que expressou, talvez deva procurar, assim, tem alguma coisa que eu posso fazer para minimizar essa comunicação, para que essa comunicação possa talvez ser menos incisiva, um pouco mais doce, um pouco mais amorosa, porém sem me afastar do objetivo. Nós vamos ver isso aqui na frente. A recomendação que nós temos dentro da doutrina espírita é que jamais deixemos de expressar alguma coisa. Não vou falar não, porque o fulano vai ficar chateado. Eu preciso falar sim. O que nós precisamos fazer é buscar um jeito de falar, uma forma de falar, para que essa comunicação possa ter o melhor resultado possível. O primeiro estágio, o pior de tudo é o seguinte: o melindre, ele pode ser o primeiro estágio de outros sentimentos: a mágoa, o ressentimento, a raiva, a agressividade e a vingança. E aí nós estamos vendo aqui o seguinte: desses 5 sentimentos que o melindre provoca, tem 2 que são, que eu chamo de in, tem 3 que são out, ou seja, 2 para dentro e 3 para fora. A mágoa e o ressentimento é aquele que engole. A raiva, a agressividade e a vingança é aquele que explode
E talvez essa explosão ela venha posterior a um sentimento de mágoa e ressentimento, porque uma das características do ser humano, eu costumo dizer o seguinte: nós somos meio que igual a panela de pressão. Assim, a pressão vai aumentando, a gente não expõe aquilo, aí vai aumentando, chega uma hora que, se a gente não pegar, vocês que estão lá na cozinha, não vai lá na panela de pressão e roda a coisa para soltar a pressão da panela, a gente tem essa característica. Quando você está num estado que você já não aguenta mais, a raiva, a agressividade e a vingança é a nossa válvula de deixar escapar. E nessa hora, salve-se quem puder. Dependendo do estágio de nível de ressentimento, o nível de melindre, o nível de coisa que essa pessoa tem, sai totalmente fora de controle. Daí eu posso assegurar a vocês que uma das piores coisas que o ser humano pode fazer é ocultar esses seus sentimentos, ocultar essa sua expressão, ocultar esse sentimento que muitas vezes é verdadeiro, pode até não ser muito legal, mas é verdadeiro. Porque mais hoje, mais amanhã, ele brota, e na hora que brotar, muitas vezes vem de uma forma incontrolada. Para você que está melindrado e para aquele que muitas vezes está na posição. Quando sentir-se melindrado, o que sugere o autor desse livro? Que a gente pare e se pergunte: por que eu estou me sentindo assim? O que está por trás disso? É orgulho? É desvalorização? É influência espiritual? E aí é importante, e isso que nós estamos dizendo com relação a essa questão do ressentimento, com relação à questão do melindre, isso é verdade para qualquer agrupamento humano. Nós estamos falando especificamente no centro espírita, porque é o foco que nós estamos trabalhando aqui nesse momento, e principalmente pela facilidade que nós temos de expressar coisas que muitas vezes lá do lado de fora nós não temos condições de expressar. Aqueles que estão aqui ou já conhecem ou já têm alguma noção sobre essa questão da influência espiritual. Então, imagine vocês, eu me senti melindrado, não tenho ainda, não sei, a coragem de expressar aquilo, não vou fazer, vou guardar, vou tentar engolir, assim, vai ser mais um pedacinho lá para daqui a pouco a panela explodir, mas vou guardar. E os espíritos que estão aqui nos rodeando, é tudo gente boa, né? Tudo espíritos, são tudo anjos da guarda, espírito protetor. Quem dera. Quem dera. Infelizmente não é assim. Então muitas vezes nós estamos, e principalmente nesse momento que o nosso íntimo está em ebulição, assim, é o momento desses espíritos que se sintonizam com essa característica e que, como diz na gíria, gosta de ver o circo pegar fogo. É a hora que eles vão se aproveitar e falar assim: opa, o Douglas está melindrado, deixou ele dar uma cutucadinha para a coisa. E sabe que muitas vezes aquela situação é entre o Douglas e o Bruno, e vai fazer tudo, provocar tudo para que a situação entre os dois fique exacerbada. E muitas vezes vai ter pessoas dentro da casa tomando partido do A, tomando partido do B. Isso é verdade, volto a dizer, aqui é verdade dentro da nossa casa, é verdade dentro do trabalho, é verdade dentro de todo lugar. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque naqueles momentos que a gente perceber essa emoção, esse sentimento, esse melindre, é hora de nós recorrermos à oração, é hora de nós pedirmos ajuda ao nosso amigo espiritual, para que a gente possa ter equilíbrio, para que a gente possa analisar melhor aquela situação, para que a gente possa tentar olhar um outro ponto de vista,
porque muitas vezes o nosso ponto de vista vai estar carregado de vícios, para que a gente possa ter um amigo com quem a gente possa conversar e de repente assim, extravasar algumas coisas que possam nos aconselhar. Enfim, quando eu me sentir melindrado, eu preciso me dar conta disso e procurar trabalhar essa realidade. Isso muitas vezes é comum ao ser humano, assim, na vida normal dele, e muitas vezes aquilo há determinadas situações que faz com que essa característica do indivíduo ela fique exacerbada. Que situações são essas? A questão do estresse, uma questão de separação conjugal, ou briga com o namorado, alguma coisa assim, problemas familiares, desemprego, uma frustração qualquer. Então aquele que percebeu o outro melindrado, antes de se sentir aborrecido, meu Deus, assim, é hora de conversar com a pessoa, é hora de procurar. A gente fala tanto em atendimento fraterno. O atendimento fraterno não é só para fora, não, é para dentro também. Assim, então é o momento de nós buscarmos fazer com que entender o que está acontecendo. E aí pode ser que a pessoa diz, ao final da conversa, desculpa, eu realmente não estou passando por um momento muito legal, perdi o emprego, ou briguei com a namorada, ou saí de casa, briguei com a esposa, enfim, N problemas acontecem e que assim, nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais. E essa é a grande diferença entre o ser humano e os demais seres vivos, especialmente os animais. O único que tem emoção somos nós, seres humanos. Essas emoções podem ser positivas e essas emoções podem ser negativas. O cuidado que nós devemos ter é que naqueles momentos que a emoção negativa fala alto, a gente precisa buscar um meio de extravasar. Não adianta chegar assim, vou pegar lá, vou no bar, vou lá no boteco lá, vou encher a cara e não vai resolver nada. Pelo contrário, você vai arrumar 2 problemas. Vou pegar o carro, vou sair em alta velocidade, como muitas vezes acaba acontecendo, a pessoa atropela alguém e se cria outro problema. Então são situações que quanto mais nós nos conhecermos e entendermos assim, que isso não é um defeito de fabricação. As nossas imperfeições não são defeito de fabricação. Nós fomos criados simples e ignorantes, para que nós possamos chegar à perfeição através do nosso esforço, do nosso trabalho. Então o fato de nós sentirmos isso é porque o nosso estágio, o nosso nível de evolução ainda não nos permite uma posição mais equilibrada. Porém, se eu buscar me conhecer, se eu buscar esse equilíbrio, se eu buscar esse nível de consciência, pode ter certeza, quem sai ganhando é aquele que buscou comportar-se dessa forma. O fortalecimento emocional e espiritual é imperativo para o enfrentamento de tais desafios. O melindre e seus derivados, quando não administrados, significa a negação do próprio sujeito, enquanto ser que possui responsabilidade por sua evolução. Daí a importância de nós buscarmos estar presentes dentro dos N estudos que são realizados dentro da casa espírita. Porque uma coisa é eu dizer assim, eu sou espírita porque eu acredito na reencarnação, porque eu acredito no mundo dos espíritos, eu acredito nos preceitos que a doutrina espírita apresenta, eu sou espírita por conta disso, ok. Porém, para você se fortalecer emocional e espiritualmente, determinadas atividades que acontecem na casa, seja aqui, seja em qualquer outra casa espírita, elas são fundamentais para nos dar essa
nós podemos dizer que temos determinadas atividades que elas funcionam quase como se fosse uma terapia coletiva, assim, para que o indivíduo possa expor e poder se, assim, quase que um grupo de autoajuda. Assim. Então é importante que o indivíduo participe ativamente das diversas atividades, porque isso tudo vai sendo corrigido como remédio de homeopatia, aquela coisa em pequenas doses que vai se ajustando. Não adianta eu querer, na hora da crise, na hora da minha doença, buscar uma solução corretiva para aquela situação. Vai minimizar, mas não é o ideal. O ideal é que a gente vá trabalhando isso ao longo de anos e anos e anos. E aí, falando especificamente de uma casa espírita e de qualquer grupo humano, aqueles que estão à frente da direção de uma determinada casa, aqueles que estão à frente da direção de um determinado trabalho, de uma determinada atividade, tem uma missão muito árdua, tem uma missão muito difícil, porque muitas vezes a pessoa quer fazer a coisa correta, a pessoa quer fazer a coisa, mas tem fulano de Semirino, tem fulano de Semirino, aí acaba não vou mexer nisso não, porque é mexer no vespeiro. Então o líder de qualquer tipo de trabalho, ele tem uma obrigação ele tem, de não ser conivente com o erro. Ele precisa de alguma forma buscar corrigir. Volto a dizer, isso tudo tem maneiras e tem formas de acontecer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21. Vou ler na íntegra, tal a importância. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outro? A resposta foi dada pelo Espírito São Luís. É muito delicada essa questão, e para resolver é necessário se tornar apelar para a caridade bem compreendida. Por isso que eu disse lá no início que quem não faz, falta com a caridade. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Eu vou ler a que está em seguida, que ajuda a esclarecer isso que está aqui. Evangelho segundo o Espiritismo de novo, capítulo 18. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Tem outras coisas para ver. Isso aqui é quando falar do perdoar 70 vezes 7, mas o mais importante é isso aqui. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. Essas questões são questões para serem trabalhadas no tete-a-tete individual. Elas não são questões para serem trabalhadas de forma coletiva. Porque quando você trabalha isso de forma coletiva, você está expondo o outro ao ridículo. E nisso a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia tem uma tal de rede social que é um inferno para esse tipo de situação. E muitas vezes eu faço ali determinadas manifestações, determinadas exposições, e não me dou conta de que existe um caminhão de gente que vai ler aquela informação, e que cada um vai receber de uma determinada forma. Assim, então, se eu não estou satisfeito com alguma coisa, se eu quero expor alguma coisa, se eu quero falar alguma coisa direto para o Bruno, eu vou chamar o Bruno e vou conversar com ele. Eu não gostei disso, assim assado, não sei o quê. Ontem você me pareceu meio... Eu falei um negócio, parece que você ficou meio chateado, ou ele veio me procurar. Ou seja, são coisas para ser trabalhadas no individual.
e de fazer ele sentir a falta em particular. Não é uma coisa para ser exposta de uma forma geral, de uma forma coletiva. E como nos diz São Luís no parágrafo anterior, nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser coniventes com determinadas situações. O cuidado também que nós devemos ter é de não achar que assim, eu sou certo, ele está errado, ou ele está certo, eu estou errado. Não, existem opiniões diferentes e essas opiniões diferentes precisam ser avaliadas, elas precisam ser confrontadas para que nós possamos chegar a uma determinada situação. Não é fácil, porém necessário. De novo, lá no livro A Convivência na Casa Espírita, o autor nos fala: a indulgência para com as imperfeições alheias não é sinônimo de inoperância diante do erro. No grupo espírita, não é razoável, diante de algo que está errado, fazer-se silêncio, simplesmente para não melindrar esse ou aquele. O compromisso maior de todos é com a doutrina espírita em primeira instância e com a instituição em segunda. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque, lógico, evidente, há determinados grupos com os quais nós nos alinhamos um pouco melhor, há determinado grupo com quem nós nos sintonizamos um pouco melhor, mas ser humano é ser humano no sentido de qualquer lugar. A convivência social, ela é difícil aqui, ali, acolá. Assim, dentro da casa espírita, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro do trabalho, dentro da nossa casa, assim, todos os lugares nós temos as dificuldades. E aí nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o indivíduo acha que vai resolver o problema afastando daquele grupo. Ele vem aqui, ouve um negócio, não gosta muito, se sente melindrado, se sente coisa assim. E aí uma das primeiras coisas que o indivíduo faz é se afastar da doutrina espírita, se afastar melhor, da casa espírita. Ele vai se afastar dessa casa espírita, vai buscar a casa espírita vizinha, ou vai afastar da vizinha e vai procurar aqui, e vai trocar 6 por meia dúzia, e vai encontrar os mesmos problemas, seja aqui, ali, acolá, qualquer lugar. Se afasta só da casa, eu diria que é menos mal. Pior que muitos acabam se afastando da doutrina, porque às vezes ele frequenta uma casa, não se dá bem, frequenta outra, não se dá bem, frequenta outra, não se dá bem, frequenta outra, assim, é o famoso macaco que fica pulando de galho em galho. Não se dá conta de que, pô, se eu estou aqui não estou dando bem, se eu estou ali não estou dando bem, se eu estou ali não estou sentindo bem, será que o problema não sou eu? Assim, mas aí o nosso orgulho muitas vezes não nos permite fazer essa identificação de que muitas vezes o problema vai estar comigo, e não em função daquele grupo ou daquela situação. E por outro lado, aí, voltando naquela transparência onde a gente fala do papel do dirigente. O dirigente, o líder de um determinado grupo, ele não pode ser conivente com aquela situação para falar assim, não vou falar não, porque senão o fulano vai se sentir chateado, vai acabar saindo da casa, vai acabar falando mal na rua, vai acabar assim. Volto a dizer, há meios de fazer, porém ele não pode se omitir diante dessas situações. E aí o que ele fala? A forma de abordagem é que deve estar fundamentada na indulgência e não no erro. O que é indulgência? Indulgência é eu compreender a imperfeição do outro. Indulgência é eu aceitar que o outro é diferente de mim. Indulgência é a gente ter essa característica de poder assim, dialogar de uma forma aberta, de uma forma ampla, sem se sentir o dono da verdade. Não devemos ter na casa espírita uma preocupação exagerada com os melindres e os melindosos, para não nos tornarmos reféns deles. Então, o cuidado que quando fala dentro da casa espírita, nós estamos falando de qualquer líder, assim, no caso aqui da casa, assim,
presidente, o membro do conselho diretor, aquele que está à frente de uma determinada atividade, uma coordenadoria, aquele que está à frente, de repente, de uma determinada atividade, seja ela qual for, então vai fazer um determinado trabalho, é importante que se tenha esse cuidado em não se afastar daquilo que deve ser feito e não ficar nessa de que eu não vou fazer isso porque pode chatear fulano ou pode chatear Beltrano, não sei o quê, e muitas vezes a pessoa acaba deixando com que o trabalho fique prejudicado, ou então, que na maioria das vezes acaba acontecendo, que a pessoa acaba ficando meio que só, porque assim, ela acaba tendo que fazer tudo, porque acaba não tendo braços para poder realizar as tarefas. Exige, como é natural, que em qualquer instituição que se discuta fraternalmente projetos, métodos de trabalho, que se busque dar cumprimento aos normativos da instituição, tais como o estatuto, o regimento interno. Então toda a sociedade, todo agrupamento, e aqui não é diferente, nós temos o estatuto, nós temos o regimento interno, nós temos regras a serem cumpridas, nós temos disciplinas que precisam ser cumpridas, e isso faz parte de uma organização. E aí alguém pode dizer, pô, mas precisa ser assim? Vocês têm ideia do nível de planejamento que existe no plano espiritual? Existe um planejamento tal que a nossa estada aqui, ela foi planejada. Nós não estamos aqui por acaso, não. Nós não chegamos aqui por... Assim, tudo isso obedece a um plano maior para que nós possamos alcançar um determinado objetivo. Então são determinadas questões que a gente não tem nem noção, a gente não tem nem conhecimento do nível de planejamento, do nível de organização, melhor dizendo, que existe no plano espiritual. E hoje nós estamos aqui, daqui a pouquinho nós estamos lá. Daqui a pouquinho nós estamos no plano espiritual. Como é que a gente quer estar lá? Quer estar lá como um espírito que está voltando para a nossa verdadeira casa, um pouco mais preparado do que estávamos na encarnação anterior? Queremos voltar para lá chucro da forma como nós chegamos? Eu acredito que o grande desejo de todos nós é que realmente a gente tenha essa evolução, essa melhoria. As atividades de qualquer centro espírita necessitam obedecer a certa disciplina e os trabalhadores e estudantes necessitam estar inseridos nesse contexto para o bom funcionamento da instituição. Ou seja, volto a dizer, nós estamos falando de centro espírita, mas isso é realidade para qualquer agrupamento humano. Não é à toa que qualquer agrupamento, se ele não tiver o mínimo de formalidade, um estatuto, uma norma de procedimento, uma coisa assim, ele vai indo, ele para de existir. Então precisa que tenha essa organização, porque nós necessitamos dela. Deveremos ser fiéis à codificação e à verdade. Seremos gentis, mas não aceitaremos as propostas equivocadas que nos chegam de toda parte. Isso é uma mensagem que está no livro Conversando com Divaldo Franco. Ou seja, vejo que a todo momento os autores ressaltam a importância da doçura, a importância do como comunicado, como falado, como expressar, porém, jamais se afastando daquele que é o real objetivo. Não se deve comprometer a causa para atender simplesmente ao capricho de alguém. A precipitação, aliada muitas vezes a um temperamento impulsivo, poderá fazer com que o indivíduo, mesmo bem intencionado, tome a atitude de afastamento. A cautela e a reflexão nesse momento são indispensáveis para se evitar decisões precipitadas. Ao longo desses quase 30 anos frequentando aqui a casa, nós já vimos muita gente que vem e que vai, muita gente que vem e que fica,
muita gente que vem, que vai e que volta. Muito assim, o que o dirigente, o que o membro da Casa Espírita deve estar fazendo é o seguinte: nós somos livres. Essa é uma das leis morais que Deus nos otorga, que é a lei de liberdade. Então, se o indivíduo ele não está se sentindo bem, ele quer buscar um outro agrupamento, vá, assim, nós não temos o direito de ficar querendo fazer com que aquele indivíduo permaneça dentro de uma determinada instituição, dentro de um determinado grupo, se ele não está sintonizado com aquele grupo. O que nós precisamos estar sempre atentos é estar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. E essas questões de afastamento, essas questões das saídas, assim, isso aconteceu, acontece e vai acontecer. Isso é natural que aconteça. O que eu posso dizer a vocês que estão aqui se em algum momento, por alguma razão, se sentirem incomodados, se sentirem melindrados, reza por aquele que provocou isso. É a melhor coisa que vocês podem fazer, porque talvez ele ainda na ignorância dele ainda não se deu conta de que está prejudicando e que está melindrando as pessoas. Fez isso tudo, mesmo assim não conseguiu resolver. O que você pode fazer, assim, manter-se no grupo para dar tempo de você poder elaborar aquela situação. Mas se ainda assim você vai, não, está muito pesado para mim, eu não aguento, não sei o quê, eu vou sair não vou mais participar da casa não. Tudo bem, é um direito seu. Agora não se afaste da doutrina espírita por conta disso não, porque ela que é a mola mestre. E se você não se encontrou aqui, vai se encontrar lá. Aquele que não se encontrou lá, de repente vai se encontrar aqui. E gradativamente nós vamos nos alinhando, chegando a um determinado local. As divergências deveriam ser instrumento útil de reflexão e aprendizado, jamais de pretexto para dissidência ou deserção. Não é fácil lidar com a tal da divergência, mas ela é muito necessária, ela é muito salutar, ela é muito coisa assim, e eu falo isso assim, estou muito longe, mas muito longe de alcançar o estágio de perfeição, alcançar o estágio de equilíbrio, estou muito longe, mas tenho plena convicção de que muitas coisas já caminhei. No sábado nós fizemos uma reunião aqui, ainda comentei alguma coisa com as pessoas, vou rapidamente repetir aqui. Aquele que eu considero assim a minha maior mudança ao longo dos anos, e que essa mudança eu devo muito à doutrina espírita. Eu sempre fui um elemento muito competitivo, muito. Nota na escola para mim só tinha 10. 9,5 já era motivo de frisson, de se sentir incomodado, assim. E em função disso, eu tinha um objetivo, porque na faculdade que eu estudava, os 2 primeiros alunos saíam com um emprego garantido numa indústria nacional muito famosa. E no primeiro dia de aula, quando eu soube disso, eu pensei, eu não sei se eu vou ser o primeiro ou o segundo, mas só vai ter uma vaga, porque uma já tem dono. O que aconteceu ao longo do tempo? Cada colega de turma, ele não era um colega, ele era um concorrente. E eu precisava eliminar os concorrentes. Não passei por cima de ninguém, não machuquei ninguém, não maltratei ninguém. Estudava feito um louco, assim, mas não dava esse negócio de vai colar de mim, aqui ó, de jeito nenhum, mas não vai mesmo, assim, eu sentava em cima da prova e não deixava o caboclo olhasse, mas nem a vírgula, assim. Bom, me formei, não, assim, no meio da faculdade tive que mudar de rumo, porque a vida me levou para outra direção que não era aquela. Você vê que não adianta a gente planejar nada, porque as coisas obedecem um rumo e já tem um propósito estabelecido.
E aí eu estava cursando o 8º período da faculdade, a vida me deu uma guinada e eu fui cumprir um outro objetivo e larguei aquele desejo de ser o primeiro ou o segundo para segundo plano. Mas eu tinha colocado tanta frente, mas tanta frente em relação aos colegas concorrentes, que ainda assim eu terminei o curso em primeiro lugar. E aí fui chamado, mas quando eu fui chamado eu declinei o convite porque eu já tinha outros objetivos na vida. Por que eu estou comentando isso com vocês? Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Isso me tornou uma pessoa muito competitiva, isso me tornou uma pessoa que eu busco meus objetivos, vou atrás, vou assim, mas ao mesmo tempo me tornou uma pessoa distante. Se vocês me perguntassem, Marco, quantos amigos você tem da época de faculdade? Dá para acreditar que é nenhum? Nenhum. Mas nenhum, mas nenhumzinho, não é nenhumzinho para contar a história. Assim, perdi o contato completamente com todos eles. E na verdade não tinha um relacionamento construído. E aí eu me dei conta do seguinte, depois de muitos anos trabalhando, levando as pancadas da vida, trabalhando em grupamento, em liderança e tudo, falei, gente, esse negócio de competição não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso ser colaborativo. Mas a minha natureza, ela é de competição. Eu não gosto de perder nem para o ímpar. Assim, e aí eu comecei a trabalhar comigo essa coisa de ser um pouco mais colaborativo. Todas as vezes que alguém me falava assim, você precisa ser menos competitivo, aquilo me dava uma raiva, mas um negócio assim, monstruoso, porque aquilo ali é a mesma coisa que eu falar assim, é eu deixar de ser eu. E aí eu descobri uma coisa, convivendo, então assim, e quando você quer melhorar alguma coisa em você, não adianta você pensar em perder aquilo, você tem que pensar em ganhar outro. Então eu nunca fiquei naquela coisa, eu preciso ser menos competitivo, nunca pensei nisso. Sempre pensei o seguinte, eu preciso ser mais colaborativo. E na medida em que eu ia ficando um pouco mais colaborativo, automaticamente eu ia ficando menos competitivo. Então todas as vezes que a gente quiser trabalhar uma determinada imperfeição, eu quero ser menos egoísta. Pense em ser um pouco mais altruísta, pense em poder ajudar os outros, pense assim, eu preciso vencer o meu orgulho, pense em ser um pouco mais humilde. Então eu não preciso pensar em ser, eu quero largar de ser orgulhoso, não, eu quero ser mais humilde. E na medida que eu for me tornando humilde, eu vou largando o orgulho para o lado de trás. Então isso funcionou para mim um pouquinho, não vou dizer que eu deixei de ser totalmente competitivo, mas assim, em relação ao que eu já fui, assim, avancei alguns metros. E pode ser que ajude alguém aqui presente. As divergências que culminam em dissidências atestam a falência de entendimento que deveria caracterizar as relações amadurecidas espiritualmente. Terminando, como evitar os milímetros? É possível? Como? Sugestões para evitar os milímetros: ter normas claras e seguras, conhecer e aplicar o estatuto. Quando você tem um agrupamento humano, uma das piores coisas que pode se fazer é não cumprir aquilo, porque aí começa que o modus operandi vale muito mais do que o que está nas letras, e o hábito e o costume vai se estabelecendo. Ter espaços para diálogo, atendimento fraterno ao trabalhador, estudo constante da doutrina espírita, incentivo à vivência dos seus postulados, prece sincera. Não se deve, portanto, esperar que o mal seja tornado incurável para remediá-lo. Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 29. Então, se nós procurarmos estabelecer isso como caminho, a coisa vai chegando lá. As condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos se contêm nessas disposições.
perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo de se instruírem e de se melhorarem. Então nós precisamos ter sempre em mente, e isso é muito fácil para nós, que dentro de uma casa espírita nós estamos rodeados de espíritos, e os espíritos estão aqui, muitos para nos ajudar, outros nem tanto. E aí a questão é saber o seguinte: para que lado que eu quero trabalhar, para que lado que eu quero fazer com que a banda toque. Ditosos que hajam dito, trabalhamos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a vinha acabada. Então esse é um trabalho que nós precisamos fazer para que nós possamos cada vez mais cumprir com o grande objetivo da doutrina espírita, cumprir com o nosso grande objetivo nessa presente existência. E esse grande objetivo nosso se resume em duas palavrinhas: transformação moral. Nós precisamos melhorar, nós precisamos evoluir. E para que nós possamos melhorar, e para que nós possamos evoluir, nós precisamos ser diferentes. Se nós fizermos tudo igual ao que nós fizemos ontem, amanhã nós seremos do mesmo jeito que nós somos hoje. Então amanhã nós precisamos fazer alguma coisinha diferente. Depois da manhã, mais um pouquinho diferente. E assim, gradativamente, nós vamos evoluindo até o dia que a gente possa chegar à tão sonhada perfeição, que segundo a promessa dos Espíritos, lá sim nós encontraremos a felicidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe.